você enxerga essa situação do governo Lula e também das indicações dele ao judiciário? Pois é, quando a gente analisa, por exemplo, a questão no judiciário, tem um levantamento de 2018 do CNJ que já falava que 63% dos juízes do Brasil são homens. Então a gente tem uma questão que é uma questão de representatividade do início até o topo da carreira, né? De alguma forma, essas indicações replicam isso, mas o número, né? A gente está falando de 73% das indicações do Lula foram masculinas, né, ao judiciário, acima, inclusive, desse levantamento, né, assim, então tem mais homens indicados a esses postos do que a própria radiografia do CNJ. No caso do Ministério, são coisas diferentes, né, por exemplo, a Daniela Carneiro, ela acaba perdendo o posto por uma pressão dos partidos. A União Brasil queria o posto dela, ela tinha saído do União Brasil, e quando a gente pensa na representatividade desses partidos, eles são majoritariamente masculinos. A gente está falando desses caciques de partidos, são todos homens. Então, assim, a pressão é para que os parceiros, né, os parceiros deles, sejam representados no governo. Lembrando que a Daniela Carneiro, ela entra numa cota ali, que ela entra como a mulher do Vaguinho, né? É um acordo ali do Lula, um acordo eleitoral ali na Baixada Fluminense, e ela entra como a mulher do Vaguinho. Então, quando a gente fala de representatividade, tem tudo isso, né? Quer dizer, mesmo quando você tem essa representação, é alguém que enfim, uma indicação do marido, enfim. Os outros cargos já são mais complicados, né? Por exemplo, a Anísia Trindade, os partidos estão em cima porque é um cargo técnico, né? Eles querem o Ministério da Saúde, o Lula já falou que não vai entregar. Esportes é uma pasta que tem visibilidade também, então os partidos estão de olho. Então, o Lula, na hora de escolher entre esse acordo com os partidos e o compromisso com a representatividade, ele tem optado pelos partidos, né? Por isso, a gente está falando do presidencialismo de coalizão. Agora, ele não tinha se comprometido na campanha. Ele teve uma pergunta num dos debates, né, se o ministério dele teria, né, 50% de mulheres, seria um compromisso ali, que outros candidatos também responderam na época. E ele não se compromete. Quando ele não se compromete, ele não fala que vai ser menos nem que vai ser mais. Ele tira o corpo fora, como ele está fazendo agora. Só que havia uma expectativa, né? No começo do ano eu conversei com o pessoal do Observatório da Branquitude e que eles já falavam, né, que era uma oportunidade desperdiçada a primeira indicação ao STF ser um homem branco, porque ele poderia criar uma nova era, assim, mudar inclusive a perspectiva que meninas negras têm quando olham para o judiciário, né, que quando o CNJ faz esse levantamento, ele mostra não só que os juízes no Brasil, a magistratura é majoritariamente masculina, como ela é branca e católica, por exemplo. Então, assim, a representatividade no Brasil, ela é um tema, e, enfim, quando ela chega no topo da carreira, quando o Lula tem a oportunidade de mudar isso não acontece.